Fala aí, turma, uma ótima segunda-feira para todos vocês. Estamos aí de volta para mais um simuladão do Detran com 50 questões para vocês estarem praticando e se preparando para a prova teórica de vocês. Pessoal, não deixem de assistir esse vídeo até o final, tá? Quem sabe várias dessas questões podem vir aparecer na sua prova e, se aparecer, vai facilitar demais a aprovação de vocês. Sem contar, é claro, com as dicas, informações úteis, estratégias que a gente vai passar aí no decorrer do nosso simulado. Então você não pode deixar de assistir até o final, beleza? Vamos lá, turma, já deixa aquele like no nosso vídeo, beleza? E vamos dando início à nossa primeira pergunta. O velocímetro é importante para um motorista porque letra A indica a velocidade desenvolvida pelo veículo. Letra B indica a hora e os minutos que você vem percorrendo com seu veículo. Letra C indica a temperatura do veículo. E letra D permite ao condutor diminuir a velocidade do veículo e fazer a mudança das marchas. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, pessoal. O velocímetro é importante para o motorista porque a resposta certa é a letra A, que diz, pois indica a velocidade desenvolvida pelo veículo, beleza? Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. Vamos à nossa questão de número 2. A pergunta diz o seguinte: para dirigir defensivamente, o motorista deve, letra A, estar sempre atento e consciente do risco de um possível sinistro. Letra B, trocar os pneus do seu veículo a cada 6 meses. Letra C, transitar em alta velocidade. Letra D, ter sempre um carro do ano. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Observem as alternativas. E bora lá, turma. Para dirigir defensivamente, o motorista deve o quê? Estar sempre atento e consciente do risco de um possível sinistro, beleza? Então, a resposta certa aí da nossa questão foi a letra A. Lembrando a vocês, pessoal, que na maioria das vezes que aparece a palavrinha sempre, vocês vão considerar a alternativa aí como armadilha. Observem que tem a palavrinha sempre na letra A e também tem a palavrinha sempre na letra D. A letra D é a casca de banana, mas a letra A, vocês analisando, ela não é uma casca de banana, tá bom? Por isso que eu falei 90% das vezes, não é sempre, beleza? Então tomem bastante cuidado quando vocês forem analisar as alternativas. Vamos lá à nossa próxima pergunta. Questão de número 3. A finalidade do sistema de transmissão é: letra A, manter estável o sistema de suspensão. Letra B, evitar o desgaste das peças. Letra C, transmitir a força do motor às rodas. E a letra D, facilitar com que o carro faça manobras da esquerda para a direita e vice-versa. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma. Voltando à pergunta, a finalidade do sistema de transmissão é transmitir a força do motor às rodas. Bem tranquila essa também, hein? Então a resposta certa da nossa questão aí foi a letra C de casa. Questão de número 4. Os veículos quanto à tração classificam-se em: letra A, passageiro, coletivo, aluguel, coleção e escolares. Letra B, ônibus, caminhão, triciclo e automóvel. Letra C, tração animal, ônibus, caminhão e caminhoneta. E letra D, tração animal, propulsão humana, automotor, elétrico, reboque ou semi-reboque. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá. Os veículos quanto à tração classificam-se em tração animal,
propulsão humana, automotor, elétrico, reboque ou semi-reboque, beleza? Então a resposta certa aí da nossa questão foi a letra D de dado. Lembrando a vocês, pessoal, que quando se fala em tração, está relacionado aí com a força com que o veículo necessita para se movimentar, beleza? Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, questão de número 5, prestem bastante atenção. Um ciclista desmontado empurrando sua bicicleta. Letra A, equipara-se ao motociclista em direitos e deveres em situações de trânsito. Letra B, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres em situações de trânsito. Letra C, é obrigado a usar capacete de segurança com viseira e óculos protetores. E a letra D, é proibido transitar com a motocicleta estando desmontada. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma, voltando à nossa questão. Um ciclista desmontado, empurrando sua bicicleta. A resposta certa aí é a letra B de bola. Equipara-se ao pedestre em direitos e deveres em situações de trânsito, beleza? Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. E olha só, pessoal, vou passar uma estratégia aí para vocês. Foi algo que eu consegui validar fazendo diversos simulados e eu reparei esse padrão já faz alguns anos atrás. E vejam só qual é a estratégia. Quando vocês observarem duas alternativas que começam iguais, mas que no final elas entram em contradição uma com a outra, tá? Geralmente a resposta vai estar entre uma delas duas. Em outros casos, pessoal, podem vir começar exatamente em contradição uma com a outra e no final terminarem iguaizinhas, como é o caso aí da alternativa A e da alternativa B. Uma diz no início equipara-se ao motociclista e a outra diz equipara-se aos pedestres. Então elas estão em contradição uma com a outra. E o restante aí da frase da alternativa está exatamente igual uma com a outra. Pessoal, essa estratégia, tá? Eu validei ela já faz uns 3 anos atrás. Eu postei um vídeo aqui no canal, um vídeo de 12 dicas ensinando o pessoal como passar na prova teórica do Detran. Esse vídeo está em destaque quando você acessa o meu canal, tá bom? E esse vídeo ficou tão sensacional que tem inspirado a outros canais a estarem recriando esse conteúdo que eu criei aqui para os inscritos do meu canal de forma bem prática, dinâmica e de graça, sem cobrar nada a ninguém. E eu vou ser sincero para vocês, já estou pensando em fazer uma atualização desse conteúdo das 12 dicas e trazer mais dicas aí pro pessoal que está na meta aí buscando a aprovação na prova teórica. Então, se você não quer vir perder e ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreva, ativa o sininho para você não vir perder os próximos vídeos aqui do nosso canal, beleza? Bora lá, turma, seguindo então a nossa próxima questão. Vamos lá, questão de número 6, via coletora é aquela, letra A, destinada a coletar e a distribuir o trânsito, facilitando-o dentro das regiões da cidade. Letra B, sua velocidade máxima é de 110 km por hora. Letra C, caracterizada por ruas, avenidas, vielas ou caminhos e similares. E a letra D, caracterizada por alta velocidade. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, pessoal, via coletora é aquela o quê? Destinada a coletar e a distribuir o trânsito, facilitando dentro das regiões da cidade, ok? Então a resposta certa aí da nossa questão foi a letra A. Vejam só, pessoal, a letra B, a sua velocidade máxima é de 110 km por hora
está relacionado às rodovias de pista dupla, beleza? Vejamos a letra C, que diz: caracterizada por ruas, avenidas, vielas ou caminhos e similares, está relacionado às vias locais, que tem a velocidade máxima de 30 km por hora. E para finalizar, a letra D, que diz: caracterizada por alta velocidade, está relacionado às vias de trânsito rápido, que tem a velocidade máxima de 80 km por hora, beleza? Questão de número 7, dizemos que no sinistro houve imperícia. Olha a palavra-chave da questão. Quando, letra A, o sinistro aconteceu porque o condutor não teve habilidade e perícia suficientes para evitá-lo. Letra B, o veículo não apresentava boas condições para trafegar. Letra C, as condições climáticas foram adversas. E letra D, as condições da via não favoreceram o condutor. Qual das alternativas aí corresponde com a nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma. Dizemos que num sinistro houve imperícia quando... Resposta certa foi a letra A. O sinistro aconteceu porque o condutor não teve habilidade e perícia suficientes para evitá-lo, ok? Então essa é a resposta correta da nossa questão. Vamos seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 8. A sangria no sistema de freio tem como finalidade: letra A, diminuir o atrito entre as peças do sistema de freio. Letra B, aumentar a pressão do pedal de freio. Letra C, eliminar bolhas de ar do sistema de freio. E letra D, aumentar a precisão do sistema de freio. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção, observem bem as alternativas. E vamos lá, turma. A sangria no sistema de freio tem como finalidade o quê? Eliminar bolhas de ar do sistema de freio, beleza? Então a resposta certa aí da nossa questão, pessoal, é a letra C de casa. Questão de número 9. Para o condutor aumentar a aderência na traseira do veículo durante uma curva, deve: letra A, acelerar o veículo e frear sem sentir o veículo saindo da sua mão de direção. Letra B, acelerar um pouco o veículo, porém sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para o trecho em questão da via. Letra C, diminuir a velocidade do veículo pisando no freio durante toda a curva. E letra D, acionar o pedal do freio e reduzir a marcha. Qual das alternativas corresponde com a nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, pessoal. Para o condutor aumentar a aderência na traseira do veículo durante uma curva, deve o quê? Resposta certa é a letra B de bola. Acelerar um pouco o veículo, porém sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para o trecho em questão da via, beleza? Então essa aí é a resposta correta da nossa questão. Observem que a palavra-chave da questão é o aumentar a aderência na traseira do veículo, tá? Ou seja, na parte de trás do veículo. E agora no caso do condutor que desacelera ou pisa no freio do veículo, o que vai acontecer? Vai aumentar a aderência agora na parte dianteira do veículo, ou seja, na parte da frente do veículo, beleza? Vamos lá então, seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 10, turma. Denomina-se passagem de nível. Letra A, todo cruzamento de nível entre uma via e uma linha férrea ou trilho de bonde com pista própria. Letra B, uma ponte existente no meio do trânsito. Letra C, um cruzamento de vias não sinalizado. E a letra D, cruzamento de viadutos com qualquer via urbana no mesmo nível. Qual será a resposta correta da nossa questão?
Prestem bastante atenção. E bora lá. Denomina-se passagem de nível todo cruzamento de nível entre uma via e uma linha férrea ou trilho de bonde com pista própria. Então, resposta certa aí da nossa questão foi a letra A, beleza? E só lembrando ao pessoal aí, principalmente para quem é novo aqui no canal, pessoal, tomem bastante cuidado com a palavrinha qualquer, tá bom? Onde na maioria das vezes, ou seja, 90% das vezes, vocês também vão considerar a alternativa como armadilha. E mais outra dica estratégica aí para vocês: observem que na maioria das vezes as alternativas maiores ou aquela mais completa de informação será a resposta certa da nossa questão, beleza? Bora lá, turma, seguindo a nossa próxima pergunta. Agora a pergunta de número 11, pessoal, diz o seguinte: superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Letra A, rodovia. Letra B, via. Letra C, passarela. E letra D, estrada. Qual dessas alternativas aí, turma, corresponde com a nossa pergunta? Prestem bastante atenção. E vamos lá então, pessoal. Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Se a sua escolha foi a letra A, rodovia, está errado. Resposta certa aí, turma, foi a letra B de bola, que é a via, tá? A letra B, pessoal, está representando aí todas as vias em geral, sejam elas vias urbanas ou as vias coletoras, beleza? Agora vejamos aí a questão de número 12. A frase ultrapasse sempre pela esquerda é uma mensagem das placas. Letra A de regulamentação, letra B de advertência, letra C, educativa e letra D, informativa. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E bora lá, turma. A frase ultrapasse sempre pela esquerda é uma mensagem das placas educativa, beleza? Então, a resposta correta da nossa questão aí foi a letra C de casa. Vamos seguindo aí. Vamos lá, questão de número 13, fazer transporte remunerado quando o veículo não for licenciado para este fim é infração punível. Letra A, com multa e retenção do veículo, infração média. Letra B, remoção do veículo, infração leve. Letra C, multa, infração gravíssima. E letra D, não caracteriza a infração. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção, vejam aí qual é a resposta. E vamos lá, pessoal, fazer transporte remunerado quando o veículo não for licenciado para esse fim é infração punível com multa e infração gravíssima, tá? De acordo com o artigo 231 do CTB, beleza? Vamos lá então, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, questão de número 14. Qual o dispositivo que registra e arquiva a velocidade do veículo? Prestem bastante atenção nas palavras-chave aí da questão, tá? Um dispositivo que registra e arquiva a velocidade do veículo. Letra A, velocímetro. Letra B, manômetro. Letra C, odômetro. E letra D, o tacógrafo. Qual será a resposta correta aí da nossa questão? Prestem bastante atenção. Faço uma breve análise de vocês. E vamos lá. Qual o dispositivo que registra e arquiva a velocidade do veículo é o tacógrafo, beleza? Então, a resposta certa da nossa questão foi a letra D de dado. E anotem aí, pessoal, o velocímetro, ele que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo.
Já no caso do manômetro, ele indica a pressão com que o óleo circula no motor, ok? E o odômetro, para a gente finalizar, ele quem marca a quilometragem percorrida pelo veículo, tá bom? Então não confundem velocímetro com odômetro. Velocímetro, recapitulando, ele indica a velocidade desenvolvida do veículo, e no caso do odômetro, é ele quem marca a quilometragem percorrida pelo veículo, ok? Vamos lá à nossa próxima pergunta. Questão de número 15, turma. Nas vias rurais, em rodovias de pista simples ou pista dupla, não havendo sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida para caminhão será: letra A, 90 km por hora, letra B, 100 km por hora, letra C, 80 km por hora e a letra D, 110 km por hora. Qual é a resposta correta da nossa questão, pessoal? Prestem bastante atenção. Vamos ver se vocês sabem a resposta correta. E bora lá, voltando à pergunta. Nas vias rurais, em rodovias de pista simples ou pista dupla, ok? Então é uma ou a outra, simples ou dupla, não havendo sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida para quem? Para o caminhão. Então ele é a palavra-chave da questão, para o caminhão. Será de quanto, pessoal? De 90 km por hora. Isso aí. Então a resposta certa da nossa questão foi a letra A, beleza? Então lembre-se, pessoal, que os veículos de grande porte, tá? Só é grande porte. A velocidade máxima dele será de 90 km por hora. E aproveitando que a gente está falando sobre as rodovias de pista simples e pista dupla, anotem isso aí, pessoal. A velocidade máxima para os automóveis, motocicletas, caminhonetas e caminhonetes em rodovias de pista simples será de 100 km por hora. E já nas rodovias de pista dupla, a velocidade máxima será de 110 km por hora. E para os demais veículos, que são exatamente esses que a gente acabou de comentar, que são os veículos de maior porte, tá? São os veículos de grande porte, a velocidade máxima será de 90 km por hora, beleza? Vamos lá então, seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 16, turma. Qual das infrações abaixo é de responsabilidade do proprietário do veículo? Letra A, deixar o condutor de usar o cinto de segurança. Letra B, conduzir veículo com lâmpada queimada. Letra C, dirigir veículo com apenas uma das mãos. E a letra D, conduzir motocicleta transportando passageiro sem capacete. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção, vejam qual é a resposta correta. E vamos lá, qual das infrações abaixo é de responsabilidade do proprietário do veículo? A resposta certa é a letra B de bola, conduzir veículo com lâmpada queimada, beleza? Então essa aí é a resposta correta da nossa questão. E pessoal, cuidado com a palavrinha apenas, tá bom? Quando elas aparecem entre as alternativas. Lembre-se que 90% das vezes que elas aparecem, também vocês vão considerar a alternativa aí como armadilha. Vamos seguindo a nossa próxima questão. Agora a questão de número 17, prestem bastante atenção. Sobre o sistema de injeção eletrônica, marque a alternativa correta. Letra A, foi criado para substituir os carburadores e melhorar o desempenho dos automóveis. Letra B, reduz o índice de emissão de gases poluentes. Letra C, controla a mistura de ar e combustível no motor do veículo. E letra D, todas as alternativas estão corretas. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma. Sobre o sistema de injeção eletrônica,
marque a alternativa correta. E qual é? É a letra D de dado. Todas as alternativas estão corretas. E anotem mais essa dica aí, turma. 90% das vezes que aparece esse tipo de alternativa, como vocês estão vendo aí na letra D, uma frase bem similar a essa, vocês vão considerar essa alternativa aí como correta, ok? Vamos lá então, seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 18, pessoal. O atendimento inicial que é feito no local do sinistro visa, letra A, socorrer a vítima para evitar despesas hospitalares. Letra B, fazer a ocorrência policial para evitar a ida à delegacia. Letra C, preparar a vítima para a cirurgia. E letra D, auxiliar a vítima para evitar consequências danosas no atendimento e no transporte. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, pessoal. O atendimento inicial que é feito no local do sinistro visa o quê? Auxiliar a vítima para evitar consequências danosas no atendimento e no transporte, ok? Então, a resposta certa da nossa questão aí foi a letra D de dado. Vamos seguindo a nossa próxima questão. Agora vejamos a nossa questão de número 19. Prestem bastante atenção. Os sinais de trânsito estão classificados em 6 grupos. Marque a alternativa correspondente. Vamos lá. Letra A, verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, gestos do agente de trânsito e do condutor. Letra B, verticais, horizontais, de regulamentação, de advertência, de indicação, dispositivos de sinalização auxiliar. Letra C, de regulamentação, de advertência, de indicação, dispositivos de sinalização auxiliar, horizontais e gestos do agente de trânsito e do condutor. E letra D, de regulamentação, de advertência, de indicação, dispositivos de sinalização auxiliar, sonoros e verticais. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejam aí qual é a resposta correta. E vamos lá então, pessoal. Os sinais de trânsito estão classificados em 6 grupos. Marque a alternativa correspondente. E qual é a resposta? É a letra A. Verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, gestos do agente de trânsito e do condutor. Beleza? Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. Pessoal, quando se fala em verticais, está relacionado às placas, tá? Os luminosos aí está relacionado ao semáforo. Horizontais está relacionado às marcas no piso, beleza? Os dispositivos auxiliares aí, tá? Está relacionado aí às barreiras. Sonoros está relacionado aos apitos. E no final aí da letra A, gestos do agente de trânsito e do condutor, é os gestuais, beleza? Bora lá seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 20, turma. Por que devemos preservar as florestas nativas e as áreas verdes nas cidades? Letra A, porque as plantas transformam o gás carbônico expelido pelos carros em oxigênio. Letra B, porque as plantas regulam a temperatura e a umidade dos ambientes. Letra C, porque as florestas e áreas verdes são o lar e a fonte de alimento para milhares de seres vivos. E letra D, todas as respostas estão certas. Qual é a resposta correta da nossa questão, turma? Prestem bastante atenção. E bora lá! Por que devemos preservar as florestas nativas
e as áreas verdes nas cidades? A resposta certa foi a letra D de dado. Todas as respostas estão certas, beleza? Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. Nem preciso comentar sobre ela, pois já expliquei aí a dica sobre essa alternativa. Então vamos lá então, seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 21, sobre os veículos com equipamentos de som para publicidade e entretenimento, como trios elétricos e alto-falantes. Marque a resposta certa. Letra A, podem transitar livremente em qualquer via. Letra B, precisam de autorização para transitar emitida pelo órgão local responsável. Letra C, só podem transitar no horário das 8 da manhã às 20 horas da noite. E letra D, nenhuma alternativa está certa. Qual é a resposta correta da nossa questão, turma? Prestem bastante atenção, vejam cada uma das alternativas. E vamos lá, sobre os veículos com equipamentos de som para publicidade e entretenimento, como trios elétricos e altos falantes, marque a resposta certa. E qual é? É a letra B de bola. Precisam de autorização para transitar, emitida pelo órgão responsável, beleza? Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. Vamos seguindo a nossa próxima pergunta. Vamos lá, questão de número 22 é considerado um procedimento importante no socorro das vítimas de sinistros de trânsito. Letra A, retirada imediato o cinto de segurança da vítima. Letra B, retirar o capacete da vítima quando for motociclista. Letra C, dar líquidos para hidratar a vítima. E letra D, evitar movimentos da cabeça da vítima. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E bora lá, pessoal. É considerado um procedimento importante no socorro das vítimas de sinistros de trânsito. Qual é a resposta? É a letra D de dado. Evitar movimentos da cabeça da vítima, beleza? Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. Todas as demais alternativas, pessoal, são procedimentos incorretos. Vocês nunca devem retirar de imediato o cinto de segurança da vítima, nunca devem retirar o capacete da vítima e muito menos dar líquidos para a vítima, tá bom? Então todas essas alternativas aí são dicas que a gente sempre faz questão de relembrar aos inscritos aqui do nosso canal, beleza? Bora lá, seguindo a nossa próxima questão. Próxima pergunta, questão de número 23. Em via com velocidade máxima de 80 km por hora, qual a distância mínima para iniciar a sinalização de acidente ocorrido durante o dia com pista seca? Vamos lá, letra A 120 metros do veículo ou aproximadamente 120 passos. Letra B, a 100 metros do veículo ou aproximadamente 100 passos. Letra C, a 80 metros do veículo ou aproximadamente 80 passos. E letra D, a 60 metros do veículo ou aproximadamente 60 passos. Qual é a resposta correta da nossa questão? Faça uma breve análise de vocês. E vamos lá, pessoal, voltando à pergunta. Em via com velocidade máxima de 80 km por hora, prestem bastante atenção nas palavras-chave da questão. 80 km por hora, a velocidade máxima. Qual a distância mínima para iniciar a sinalização de acidente ocorrido durante o dia com pista seca? Esse durante o dia com pista seca é mais uma palavra-chave da questão aí crucial. Qual é a resposta, pessoal? É a letra C de casa, a 80 metros do veículo ou aproximadamente 80 passos. Como o acidente foi ocorrido durante o dia com pista seca, a quantidade de passos
é equivalente à velocidade máxima, que é de 80 km por hora. Se no caso, pessoal, fosse à noite, com pista molhada, neblina ou cerração, aí sim a distância seria de 160 passos ou 160 metros do veículo, que é o dobro da velocidade máxima da via, beleza? Vamos lá, seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 24. É infração gravíssima conduzir em qualquer via em velocidade superior à máxima em mais. Letra A de 30%, letra B 20%, letra C 50% e letra D 10%. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma. Infração gravíssima, conduzir em qualquer via em velocidade superior à máxima em mais de 50%, ok? Isso está de acordo com o artigo 218 do CTB. Então, a resposta certa da nossa questão aí foi a letra C de casa. Questão de número 25, turma, diz o seguinte: os veículos que transportam produtos perigosos são identificados. Letra A, por adesivos com logomarca da empresa. Letra B, rótulo de risco e painel de segurança com o número do risco e o número do produto conforme a ONU. Letra C, número de risco e marca da empresa. E letra D, todas acima estão erradas. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejam qual é a resposta. E bora lá, pessoal. Os veículos que transportam produtos perigosos são identificados por rótulo de risco e painel de segurança com o número do risco e o número do produto conforme a ONU. Então, a resposta certa da nossa questão aí foi a letra B de bola, beleza? Questão de número 26. A Carteira Nacional de Habilitação se tornará inválida quando? Letra A, o veículo for removido. Letra B, a carteira de habilitação for roubada. Letra C, o veículo for retido. E a letra D, a Carteira Nacional de Habilitação for cassada. Qual será a resposta correta da nossa questão? Observem cada uma das alternativas. E vamos lá, turma. A Carteira Nacional de Habilitação se tornará inválida quando a Carteira Nacional de Habilitação for cassada. Isso aí. Então, a resposta certa da nossa questão foi a letra D de dado. Agora a questão de número 27. Quando estacionar o veículo sobre as pistas de rolamento das estradas, o condutor será punido. Letra A, com multa apenas. Letra B, com remoção do veículo e multa. Letra C, apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e multa. E letra D, cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá. Quando estacionar o veículo sobre as pistas de rolamento das estradas, o condutor será punido com multa e também a remoção do veículo como medida administrativa. Isso está de acordo com o artigo 181, inciso 5 do CTB. Lembrando que a infração será gravíssima nesse caso aí, beleza? Geralmente, pessoal, quando a questão termina com essa frasezinha punido com, a resposta certa vai ser quando aparece multa apenas, só que isso é na maioria das vezes, beleza? Só que nesse caso específico, como a gente está vendo aqui na questão, vai entrar aí a multa, a penalidade de multa, e também a medida administrativa aí no caso de remoção do veículo. E anotem aí, pessoal, mais essa dica sobre medidas administrativas e penalidades, uma estratégia bem simples e fácil de você vir decorar.
todas as vezes que estiver se tratando de medidas administrativas, ou vai começar ou com R ou com a letra T. Por exemplo, remoção ou retenção do veículo, e com T tem o transbordo por excesso de carga. E no caso das penalidades, não começou nem com R nem com T, será considerada aí penalidade. Por exemplo, advertência por escrito e multa, e entre outros aí, beleza? Vamos lá então, seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 28. Quando o condutor deixar de guardar distância lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, terá como punição: letra A, multa e retenção do veículo. Letra B, multa e suspensão da CNH. Letra C, multa. E letra D, multa e remoção do veículo. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vamos lá, retornando à nossa pergunta. Quando o condutor deixar de guardar distância lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, terá como punição o quê? Multa. Então a resposta certa é a letra C de casa, beleza? Bora lá, questão de número 29. O Sistema Nacional de Trânsito é integrado. Letra A, por órgãos normativos e executivos. Letra B, órgãos penitenciários e executivos. Letra C, órgãos de direção e execução. E letra D, órgãos executivos e de segurança. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejam qual é a resposta. E bora lá! O Sistema Nacional de Trânsito é integrado por órgãos normativos e executivos, beleza? Então, resposta certa aí da nossa questão foi a letra A. E anotem aí, pessoal, os órgãos normativos são eles quem estabelecem as normas de trânsito, beleza? Exemplo aí dos órgãos para vocês guardarem e memorizar é o CONTRAN, CETRAN, CONTRANGIF e câmaras temáticas. Então anote essa estratégia aí, pessoal. Começou com CON, CAN e o CE. Vocês vão lembrar que se tratam de órgãos normativos. Agora, sobre os órgãos executivos, são eles quem executam o que as normas de trânsito estabelecem. E exemplo aí dos órgãos executivos são eles: o SENATRAN, que a princípio era o DENATRAN, tá? Mas foi alterado para o SENATRAN. Temos também o DETRAN, o CIRETRAN, a Prefeitura, o DENIT e o DER, beleza? E também temos os órgãos fiscalizadores, que é a PRF, a PMRV e a PM. E eles têm um papel aí de executar e fazer a fiscalização de trânsito. E para finalizar, pessoal, temos também os órgãos recursais, que é a JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, que tem como competência principal de julgar os recursos interpostos pelos infratores, beleza? Sendo assim, turma, vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Pergunta de número 30. A pena de detenção atribuída ao condutor que pratica lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é: letra A, de 1 a 2 anos. Letra B, de 1 mês a 2 anos. Letra C, de 6 meses a 2 anos. E letra D, de 2 a 4 anos. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Observem as alternativas. E vamos lá, turma. A pena de detenção atribuída ao condutor que pratica lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é de 6 meses a 2 anos. Isso está de acordo com o artigo 303 do CTB, ok? Então, resposta certa aí foi a letra C de casa.
Questão de número 31. A qual penalidade está sujeito o condutor e o passageiro que forem pegos sem cinto de segurança? Letra A, infração média, advertência por escrito e retenção do veículo para regularização. Letra B, infração grave, multa e remoção do veículo. Letra C, infração grave, multa e retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. E letra D, infração grave, multa e apreensão do veículo e documento do veículo. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E bora lá, turma. A qual penalidade está sujeito o condutor e o passageiro que forem pegos sem cinto de segurança? A resposta certa aí é a letra C de casa, que é a infração grave, multa e retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Isso está de acordo com o artigo 167 do CTB. Então, a resposta certa aí da nossa questão é a letra C de casa. Lembrando a vocês, pessoal, se aparecer na prova de vocês a apreensão do veículo, considerem a alternativa como armadilha, pois não existe mais apreensão do veículo, beleza? Bora lá, seguindo a nossa próxima questão. Agora a questão de número 32. Em um acidente de trânsito em que haja fios de rede elétrica sobre o veículo, você deve: letra A, tentar remover os fios com um pedaço de pau. Letra B, instruir os ocupantes para que saiam do veículo. Letra C, retirar os ocupantes do veículo imediatamente. E a letra D, instruir os ocupantes para que permaneçam dentro do veículo e chamar o resgate. Qual é a resposta correta da nossa questão? Será a letra A, B, C ou a letra D? Analisem bem. E vamos lá, turma. Em um acidente de trânsito em que haja fios de rede elétrica sobre o veículo, você deve o quê? Instruir os ocupantes para que permaneçam dentro do veículo e chamar o resgate, beleza? Então, a resposta certa aí da nossa questão foi a letra D de dado. Bora lá, pergunta de número 33. O condutor de um veículo não causa poluição sonora se usar a buzina. Letra A, em toques breves, como advertência a pedestres ou a outros veículos quando necessário. Letra B, em toques longos, entre as 22 horas e 6 horas. Letra C, em toques longos, próximos a hospitais e escolas. E letra D, em toques longos e sucessivos, quando quer ultrapassar outro veículo. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma. O condutor de um veículo não causa poluição sonora se usar a buzina. Resposta certa é a letra A, em toques breves, como advertência a pedestres ou a outros veículos quando necessário, ok? Então, resposta certa aí da nossa questão foi a letra A. Então, pessoal, fiquem ligados aí, pois se lá na sua prova aparecer lá a utilização de buzina em toques longos, sucessivos ou até mesmo prolongados, ou qualquer outra palavra similar a essa, vocês vão considerar a alternativa aí como armadilha, beleza? Essas dicas aqui vocês só pegam só aqui no nosso canal. Então, se você não quer vir perder outras dicas mais aí, não deixe de acompanhar os nossos simulados aqui diariamente, beleza? Bora lá, seguindo a nossa próxima questão. Bora lá, agora a questão de número 34. O fenômeno da aquaplanagem pode ser provocado, letra A, pela profundidade insuficiente dos sulcos dos pneus. Letra B, somente durante a chuva. Letra C, somente no início da chuva, quando a água se mistura com óleo e graxa da pista. E letra D, somente pela pouca experiência do condutor. Qual é a resposta correta da nossa questão?
Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma. O fenômeno da aquaplanagem pode ser provocado. A resposta certa aí é a letra A, pela profundidade insuficiente dos sulcos dos pneus, beleza? Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. E mais uma dica estratégica aí para vocês. Observem, pessoal, que na maioria das vezes que aparece a palavrinha somente também, beleza? Anote mais essa palavrinha aí. Vocês vão considerar a alternativa como armadilha, beleza? Para você que está buscando aprovação nesse mês de dezembro, tá? É o último mês do ano, ainda dá tempo, com certeza, de você ser aprovado ainda esse ano. Então, foco na meta, continue estudando e praticando os simulados aqui do nosso canal. Tenho certeza que você vai conseguir. Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 35. Os ruídos emitidos pelo funcionamento do motor de um veículo são controlados. Letra A, pelo carburador. Letra B, pelo radiador. Letra C, pelo catalisador. E letra D, pelo silenciador. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Observem aí as alternativas. E vejamos aí, pessoal, os ruídos emitidos pelo funcionamento do motor de um veículo são controlados pelo silenciador, beleza? Então, a resposta certa aí da nossa questão foi a letra D de dado. Agora a questão de número 36, a soma das infrações gravíssima, grave, média e leve totalizam. Letra A, 19 pontos. Letra B, 21 pontos. Letra C, 20 pontos. E letra D, 17 pontos. Para quem assistiu o nosso simulado de revisão de ontem, domingo, vai saber responder essa pergunta aí facilmente. Qual é a resposta, pessoal? É a letra A, que é 19 pontos, beleza? Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. Para quem aí não assistiu o nosso simulado, tá? Vou repetir aí novamente para você que está assistindo agora. Anote no seu caderninho. Vamos lá. Infração leve corresponde a 3 pontos, beleza? Infração média corresponde a 4 pontos. Infração grave corresponde a 5 pontos. E infração gravíssima corresponde a 7 pontos, ok? Vocês precisam decorar isso aí para a prova de vocês, beleza? Pois geralmente isso é cobrado em prova. Vamos lá à nossa próxima pergunta. Questão de número 37. A função da caixa de câmbio é: letra A, adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo. Letra B, aumentar ou diminuir o aquecimento do motor. Letra C, diminuir o atrito dos pneus nas curvas. E letra D, diminuir o desgaste da embreagem. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejam qual é a resposta. E bora lá, pessoal. A função da caixa de câmbio é adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo. Então, a resposta certa da nossa questão aí é a letra A. Agora a pergunta de número 38. Qual o procedimento correto ao ultrapassar um veículo de transporte de escolares que esteja parado desembarcando os estudantes? Letra A, reduzir a velocidade dirigindo com a atenção redobrada. Letra B, ultrapassar pela direita. Letra C, olhar no retrovisor direito para ver se nenhum outro veículo iniciou manobra para ultrapassá-lo. E letra D, buzinar para alertar que está realizando a ultrapassagem. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção em cada uma das alternativas. E vejamos aí, turma, qual o procedimento correto ao ultrapassar um veículo de transporte de escolares que esteja parado desembarcando os estudantes. A resposta certa aí
é a letra A, é reduzir a velocidade dirigindo com a atenção redobrada. Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. Agora a questão de número 39, sobre a ordem de prevalência de situação de trânsito, podemos afirmar que, letra A, as normas de trânsito prevalecem sobre as indicações do semáforo. Letra B, as normas de trânsito prevalecem sobre as indicações dos sinais. Letra C, as indicações do semáforo prevalecem sobre as ordens do agente de trânsito. E letra D, as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as regras de circulação e outros sinais. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejam cada uma das alternativas. E bora lá então sobre a ordem de prevalência da sinalização de trânsito. Podemos afirmar que as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as regras de circulação e outros sinais, ok? Então a resposta certa aí da nossa questão foi a letra D de dado. Questão de número 40, a turma diz o seguinte: a placa de regulamentação R7 estabelece uma condição obrigatória para os condutores, determinando que é proibida, letra A, parada em fila dupla, letra B, ultrapassagem, letra C, circulação de automóveis e letra D, ultrapassagem de motocicletas. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vejamos aí, a placa de regulamentação R7 estabelece uma condição obrigatória para os condutores, determinando que é proibida a ultrapassagem, beleza? Então a resposta certa aí da nossa questão foi a letra B de bola. Vamos lá à nossa próxima pergunta. Questão de número 41, constitui motivo para a retenção do veículo. Letra A, estacionar o veículo em locais proibidos pela sinalização. Letra B, avançar, sinal vermelho. Letra C, utilizar buzina em local impróprio. E letra D, usar descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vejamos aí, turma. Constitui motivo para a retenção do veículo. E quem lembra aí, retenção do veículo é medida administrativa ou é penalidade? É medida administrativa, tá? Lembre-se daquela dica que eu expliquei. Medidas administrativas vão começar com R ou com a letra T, beleza? E qual é a resposta, pessoal? É a letra D de dado. Usar descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, beleza? Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. E mais uma dica aí para vocês, pessoal, anote no seu caderninho para você não vir esquecer estratégia de prova. Pessoal, todas as vezes que a questão estiver se tratando de equipamentos obrigatórios do veículo, a falta ou o defeito do mesmo vai sempre acarretar uma infração grave, tá? Se você não sabia disso aí, anote para você não vir esquecer. E além da infração grave, vai sempre acarretar como medida administrativa a retenção do veículo, beleza? Sendo assim, pessoal, vamos lá seguindo com a nossa próxima pergunta. Questão de número 42. Qual das infrações abaixo é de responsabilidade do proprietário do veículo? Letra A, avançar o sinal vermelho do semáforo. Letra B, transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local. Letra C, conduzir o veículo que não esteja devidamente licenciado. E letra D, dirigir veículo manuseando telefone celular.
qual será a resposta correta da nossa questão. Prestem bastante atenção. E vamos aí, pessoal. Qual das infrações abaixo é de responsabilidade do proprietário do veículo? Qual é? É conduzir o veículo que não esteja devidamente licenciado, ok? Então, a resposta certa da nossa questão aí foi a letra C de casa. Essa daí é a única infração que está relacionada diretamente com o proprietário do veículo. Todas as outras alternativas são infrações, pessoal, que podem ser geradas aí por condutores terceirizados, que não é necessariamente os proprietários do veículo, beleza? Então, turma, todas as vezes que vocês forem ler a questão, fiquem atentos às palavras-chave, para vocês não virem perder pontuação de bobeira na prova de vocês. Bora lá, seguindo a nossa próxima pergunta. Agora a questão de número 43. Antes de entrar em outra via, todo condutor deverá, letra A, dar um toque de buzina, letra B, pisar no freio bruscamente, letra C, acender os faróis altos do veículo e letra D, ter certeza de que pode realizar a manobra sem perigo para os demais usuários da via. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma. Antes de entrar em outra via, todo condutor deverá o quê? Ter certeza de que pode realizar a manobra sem perigo para os demais usuários da via, ok? Então, a resposta certa aí da nossa questão é a letra D de dado. Turma, cuidado aí, tá? Quando se fala em freio, apareceu a palavra brusca ou bruscamente, vocês vão considerar a alternativa aí como armadilha. E cuidado também, tá? Com essas alternativas que dizem para utilizar o farol alto. Se não tiver especificando que o uso do farol alto é fora das áreas urbanas, beleza? Aí sim, vocês vão considerar a alternativa aí como armadilha. Bora lá, seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 44. Identifique o nome correto da placa abaixo. Bora lá. Letra A, curva à esquerda. Letra B, vire à esquerda. Letra C, curva retornável à esquerda. E letra D, curva acentuada à esquerda. Já passei várias vezes já essa placa aqui no nosso canal. Mas para você que é novo, está assistindo a esse vídeo aqui pela primeira vez, já já vou passar uma dica aí que você não vai errar essa placa mais. E qual é a resposta, pessoal? É curva acentuada à esquerda. Então, a resposta certa aí da nossa questão é a letra D de dado. E por que é curva acentuada? Aí vai a dica. Se essa seta, pessoal, faz uma curva no ângulo de 90 graus, tá? É uma curva fechada no ângulo de 90 graus. A identificação será a curva acentuada. E se é à esquerda ou à direita, vocês vão olhar o lado da primeira curva e está exatamente para o lado esquerdo. E a pontinha dessa seta também está no lado esquerdo aí da placa, tá bom? Lembrando a vocês, pessoal, que todas as vezes que vocês forem analisar questões de placas e se tratando de curvas, tá? Vocês vão sempre analisar olhando de baixo para cima, não só de curva, mas também de alargamento, estreitamento, via lateral e entre outros. Vocês vão sempre analisar olhando de baixo para cima, tá bom? Vamos lá, seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 45. Todo veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento quando não houver faixa especial a ele destinada. Esta afirmativa é: letra A, falsa, letra B, verdadeira, letra C, falsa, somente se a sinalização regulamentadora permitir,
E letra D, verdadeira, apenas para veículo de carga. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Observem aí as alternativas. E bora lá, pessoal, voltando à pergunta, todo veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento quando não houver faixa especial a ele destinada. Esta afirmativa é verdadeira, beleza? De acordo com as normas de circulação, todo veículo em movimento deve ocupar sim a faixa mais à direita da pista de rolamento, a menos que haja uma faixa especial destinada a ele, beleza? Então, resposta certa aí da nossa questão foi a letra B de bola. Agora a pergunta de número 46. A placa abaixo adverte: letra A, peso limitado por eixo. Letra B, peso permitido por eixo. Letra C, peso controlado por eixo. E letra D, peso regulamentado por eixo. Qual das alternativas aí corresponde com a placa apresentada na questão aí para vocês? Prestem bastante atenção. E vamos lá, pessoal. A placa abaixo adverte o que? Peso limitado por eixo, beleza? Então, a resposta certa aí da nossa questão foi a letra A. Vamos seguindo aí. Questão de número 47. A placa abaixo adverte: letra A, material de construção sobre a pista. Letra B, obras. Letra C, manutenção na pista. E letra D, pista esburacada. Qual será a resposta correta da nossa questão? Observem bem. E vamos lá, turma. A resposta certa aí da nossa questão é a letra B de bola, beleza? Então a placa adverte obras. Vamos à nossa próxima pergunta. Questão de número 48. A placa abaixo regulamenta. Bora lá. Letra A, proibido usar corneta. Letra B, proibido usar sinal sonoro. Letra C, proibido acionar buzina ou sinal sonoro. E letra D, proibido usar buzina sucessivamente. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma. A placa abaixo regulamenta o quê? Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Então, a resposta certa da nossa questão aí foi a letra C de casa. Agora a questão de número 49. A placa abaixo regulamenta. Vamos lá, letra A, proibido parar. Letra B, proibido parar em área escolar. Letra C, proibido estacionar em área escolar. E letra D, proibido estacionar. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejam qual é a resposta. E vejamos aí, turma. A placa abaixo regulamenta o quê? Proibido estacionar. E por quê? Pois só tem apenas uma única tarja vermelha cortando a placa, tá? Então ela proíbe estacionar. Se tivesse duas tarjas vermelhas cortando a placa, fazendo um X, nesse caso ele estaria proibindo parar e estacionar, beleza? E agora, turma, para a gente finalizar o nosso primeiro simuladão desse mês de dezembro, vamos aí à nossa pergunta. A placa abaixo regulamenta: letra A, seguir em frente ou pare à esquerda. Letra B, vire à esquerda e mantenha à frente. Letra C, siga em frente ou vire à esquerda. E letra D, siga em frente ou retorne à esquerda. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma. A placa abaixo regulamenta o que? Siga em frente ou vire à esquerda, beleza? Então, resposta certa da nossa questão aí foi a letra C de casa. E é isso aí, turma. Estamos chegando ao final de mais um simuladão do Detran aqui no nosso canal para vocês.
Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, nos diga aí quantas questões vocês acertaram e de qual estado você está assistindo a esse vídeo. E não se esqueçam também, é claro, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos da sua autoescola. Para todos vocês aí que já estão com a sua prova teórica marcada já para durante essa semana aí, tá? O último mês, volto a repetir, é o último mês do ano de 2025. Tenho certeza que cada um de vocês vão conseguir a aprovação de vocês antes do final do ano. Então, turma, continuem estudando, focados aí, tá? Praticando os nossos simulados, anotando tudo que a gente passa aqui para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir a aprovação de vocês. Então, turma, eu vou ficando por aqui, beleza? E a gente tem encontro marcado amanhã novamente às 10 horas da manhã com mais um simulado do Detran aqui no canal e você não pode vir perder, beleza? Forte abraço, turma, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.